Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei exatamente o horário que você vai acessar esta gravação, mas desde já fica aqui a minha saudação. Pois bem, hoje nós vamos fazer uma explanação, falar um pouquinho sobre tecnologia aplicada à saúde. Vamos ver aí quais são alguns determinantes, como essa tecnologia ela surge e mergulha no setor saúde. E para falar sobre isso, eu, Simone Regina Grando, enfermeira, mestra em tecnologias em saúde, vou fazer uma breve explanação ao longo dos anos que nós podemos vivenciar e vivenciamos essa evolução tecnológica. Mas para isso eu gostaria de começar de uma maneira remota, indo lá para o passado. E eu gostaria que nós víssemos um pouquinho dessa imagem. Olha só, aqui nós olhamos uma figura tradicional clássica da internet, no qual o homem, segundo a teoria da evolução, ele vai se modificando e se adaptando ao longo dos anos, saindo desde o primata, na época lá da caverna, evoluindo, avançando em algumas tecnologias, para ele era uma tecnologia, e chega até o tempo pós-contemporâneo. Então, nós temos que o homem passa ao longo da sua história por muitas mudanças, muitas adaptações e muitas descobertas. Esse homem é o protagonista da tecnologia, ele é o protagonista da descoberta e das inovações. Desde o momento em que ele começa a lapidar a pedra, e essa pedra o ajuda na caça do seu alimento, e ele começa a modificar um pouquinho a sua dominância no planeta Terra. E para além disso, ou concomitante a isso, ele passa a descobrir o fogo. Olha que coisa legal. Com o fogo, ele não precisa mais comer a sua caça crua. Ele agora pode cozinhar o alimento e, ao cozer esse alimento, ele o tem por mais tempo. E ele vai descobrindo e melhorando outras habilidades, a sociabilidade, formando grupos. A partir do momento que ele pode cozinhar o seu alimento, ele pode ficar mais tempo num determinado local, deixa de ser nômade e começa a surgir o conceito de sedentarismo. Começa a formar sociedades, começa a domesticar animais e começa a ganhar terreno, terras e começa a conquistar o mundo. E daí, saindo lá de tempos paleolíticos, lá da pré-história, e vindo para as inovações mais presentes, eis que adentramos ao século XXI. O século XXI, ele é marcado por muitas inovações, por muitos avanços, desde lá da era 2000. Na realidade, a internet chega no Brasil lá na década de 90, né? Mas nós temos um grande boom, uma grande explosão tecnológica na era 2000, principalmente com a virada do milênio, em que se pensava que um grande problema, uma grande pane aconteceriam nos computadores. Isso não aconteceu. Nós conseguimos, com esse avançar do milênio, avançar, progredir em tecnologias. Nós começamos a tornar a tecnologia sem fio, remota, à distância, muito forte. E trouxemos à palma da mão as informações, principalmente nos smartphones, nos tablets, nos celulares, nos computadores avançados e notebooks de uma era tecnológica absurda. E com tudo isso, nessa progressão tecnológica, a comunicação sem fio, os dados nas nuvens, nós estamos numa tendência tecnológica em 2024 que reforça, não exime as outras, mas reforça, sobretudo, a inteligência artificial. Olha que coisa bacana.
bacana até certo ponto. Nós temos que saber usar esses aplicativos inteligentes ao nosso bel prazer. Eles não podem ser uma limitação do nosso poder cognitivo, mas eles devem ser usados para amplificar essa nossa possibilidade cognitiva, melhorar o nosso trabalho, reduzir o tempo gasto nas tarefas, portanto, ganhar tempo para fazer outras funções. Para nós na área da saúde, ganhar tempo significa acelerar um diagnóstico, acelerar a realização de um exame, maximizar o tempo de contato com o paciente para melhorar a assistência prestada, por exemplo. E com tudo isso, com todas essas tecnologias que nós temos, nós podemos sim agregar valor ao nosso trabalho. O que eu quero dizer com isso? Simples. O que eu quero dizer é que o homem, ele é a evolução. O homem é o pilar, é o protagonista de todas as invenções, inovações e avanços tecnológicos que nós vivenciamos. Tudo que nós temos e somos hoje é graças à evolução humana. E uma coisa é fato: não há como retroceder nesta evolução. Nós só vamos daqui para frente. Agora, o que será dessa evolução? Como nós utilizaremos essas inovações e invenções? É uma outra temática. O que eu quero aqui enfatizar é o seguinte: que não dá mais para aceitar aquele discurso assim, ó. Ah, mas eu sempre fiz assim, sempre foi assim. Há 20 anos que eu faço do mesmo jeito. Não dá mais. O mundo não quer pessoas que estejam presas lá no passado. O mundo quer pessoas que evoluam, que consigam se adaptar a essas novas tecnologias. Na área da saúde e na enfermagem, isso não é diferente. Nós precisamos de profissionais audaciosos, inovativos, inventivos e adaptados às mudanças. Quem não conseguir se adaptar às mudanças vai se tornar obsoleto, ultrapassado, e as corporações, as empresas não querem pessoas assim, o que significa dizer que você não será competitivo. Eu faço aqui um desafio, eu proponho vocês a imaginarem, a pensarem o mundo de vocês, o dia a dia de vocês sem o smartphone, sem o celular, sem a comunicação encurtada que nós temos, porque hoje você conversa rapidamente com alguém via WhatsApp, ou via qualquer outra rede social, ou pelo e-mail. Na década de 90, isso era muito difícil, embora já tivéssemos, isso não era tão fácil assim. Nós ainda precisávamos muito do correio, da carta escrita, vai lá, do telegrama, do fax. Hoje a gente nem sabe, tem pessoas que nem mais sabem o que quer postar ou colocar uma carta no correio, né? Então, é esta proposição, é este desafio que eu quero que todos nós façamos. Pense a sua vida hoje sem as suas tecnologias, sem ligar a TV e, por exemplo, acessar online uma plataforma que você quer assistir. Antigamente, nós tínhamos o Bombril 1001 utilidades, que hoje em dia ele já não é mais 1001, né? Porque essa uma utilidade, além das 1000 que ele possuía, que era ser colocado na ponta da antena da TV para melhorar a captação do sinal, não precisa mais. Hoje o sinal é digital. Ele ocorre de uma maneira muito limpa e muito rápida. Com todas essas comparações, é que eu quero dizer que a evolução do homem avançou. E tecnologicamente, esta evolução invade o setor saúde. Portanto, nós evoluímos também no setor saúde. E é com esse foco de evolução, fazendo essa linha muito breve da evolução temporal, que eu gostaria de falar um pouquinho
sobre o nosso grande objetivo. Nós temos um objetivo central aqui nessa explanação, que é descrever como o prontuário eletrônico. Olha lá, o prontuário eletrônico, ele se torna uma tecnologia que está aplicada, inserida no setor saúde, e vamos ver um pouquinho como ele se torna benéfico no cotidiano da assistência à saúde, ok? Vamos definir algumas coisas. Para que possamos entender esse prontuário eletrônico, é preciso que se definam algumas coisas pontuais. E, por definição, nós adentramos inicialmente as tecnologias em saúde. Afinal, quem são? O que são essas tecnologias em saúde? Simples. São qualquer ferramenta, dispositivo, procedimento ou sistema. Então, tecnologias em saúde são todas aquelas ferramentas, dispositivos, procedimentos e sistemas que nós utilizamos na área da saúde para melhorar a qualidade prestada no cuidado ao usuário em saúde. Elas podem ser usadas em diferentes contextos, desde diagnóstico até o tratamento, um monitoramento e prevenção de doenças ou prevenção de agravos. Vamos lá pensar numa cama que tenha dispositivo de alerta ou alarme para quando o paciente baixar a grade da cama. Isso é uma tecnologia de monitoramento que leva à prevenção de um dano, por exemplo, prevenção de quedas. Olha que coisa magnífica, né? Só um exemplo aqui. Já a Organização Mundial da Saúde define que tecnologia aplicada à saúde consiste na aplicação, olha só, dos conhecimentos que vêm do homem, da observação, da criação, do teste, da inovação, e essa aplicação de conhecimentos está atrelado às habilidades organizadas na forma de novo, dispositivos, agora entram medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas desenvolvidos para resolver um problema de saúde e melhorar a qualidade de vida. Aqui todos nós somos sabedores desta aplicabilidade tecnológica no quesito vacinas. Quer prova mais fática, mais tangível do que a rápida produção de vacina para o Covid? Não foi uma inovação tecnológica? Foi. Do quê? Do conhecimento sobre o vírus e o seu comportamento e todas as habilidades que nós já tínhamos em produzir vacinas, laboratórios e pessoais com expertise na área em tempo recorde, conseguimos produzir vacina ou uma vacina e depois várias outras vacinas, né, similares ou derivadas, para conseguir combater uma pandemia. Foi efetivo? Foi. Então veja, uma grande evolução tecnológica muda o comportamento de uma doença, reduziu morbimortalidade e cessou uma pandemia. Que coisa bacana! E medicamentos? Muitos. Nós vivemos atualmente não, mas já há algum tempo, o advento dos imunoterápicos. Os imunoterápicos, eles mudaram muito a resposta da terapêutica oncológica. Então, os pacientes oncológicos hoje, eles podem ter uma melhor perspectiva de vida, um melhor resultado terapêutico face não só aos imunoterápicos, mas como também as inúmeras terapias antineoplásicas. E aí vão outras tecnologias de rastreamento e diagnóstico, como é, por exemplo, o PET-scan, que consegue, mesmo sem o organismo manifestar nenhum sinal de doença, já detectar uma metástase ou uma célula metastática que é derivada de uma doença oncológica lá num sítio muito equidistante do seu ponto primário. Isso é muito bacana, né? Então, não vamos mais viver sem o PET-scan. Nós vamos viver com ele e para além dele, por exemplo. Gente, essas minhas pausas são para tomar um golinho de água, tá? Ou de café também, que ajuda a melhorar aqui a voz, ok? Portanto,
Essas tecnologias em saúde, a tecnologia, engloba todos os dispositivos que você pensa aí no seu dia a dia. Nossa, como é bacana hoje você puncionar um acesso venoso e não se expor ao risco de ter um acidente com pérfuro cortante, né? Aquele teu dispositivo para a punção do acesso venoso é uma tecnologia, por exemplo. E não apenas os dispositivos que nós usamos no dia a dia, né? Qualquer produto, técnica e mecanismos de gestão que viabilizem a prevenção de doenças e a reabilitação das pessoas, melhorando sua qualidade de vida. Então, tudo isso é tecnologia em saúde. Portanto, vamos falar um pouquinho sobre o que há de tecnologias inovativas ou inovadoras no setor saúde, tecnologias de saúde mais utilizadas atualmente. Bom, nós temos muitos dispositivos médicos utilizados para o diagnóstico por imagem, por exemplo. Inclusive, hoje nós já temos tomógrafos beira-leito. Claro que isso não é algo tão comum assim, até pelo seu custo, mas nós temos hoje beira-leito monitores multiparamétricos, sensores glicêmicos implantados, né? Então nós temos muitas tecnologias que são dispositivos médicos que nos auxiliam em vários diagnósticos. Softwares e sistemas de informação em saúde, prontuários eletrônicos do paciente, sistemas de gerenciamento de dados clínicos e ferramentas de telemedicina. Olha só, estou lá numa cidadezinha do interior, não tem um cardiologista e eu preciso que alguém me ajude na leitura do eletrocardiograma. Então, nós já temos hoje softwares que, através da telemedicina, que você faz o eletrocardiograma no paciente, você transmite online, um especialista à distância avalia e te manda o laudo. Que coisa magnífica! E hoje é praticamente impossível se pensar em saúde sem ter um prontuário eletrônico, sem que você digite, cheque tudo pelo sistema. Se você pensar em alguns 15 anos, 20 anos, que você precisava fazer tudo manualmente, você provavelmente hoje não conceberia mais esta prática, né? Terapias e procedimentos médicos, cirurgias minimamente invasivas e cirurgias robóticas. Isso ganha uma amplitude no cenário da saúde avassaladora, porque você ganha em redução do tempo de internação, redução de danos, redução de infecção, melhora do paciente no procedimento com menos dor, volta às suas atividades mais rapidamente. Nossa, é fantástico o que nós conseguimos prover com essas tecnologias, né? Inclusive, os transplantes de órgãos o transplante já era uma tecnologia um pouco mais antiga e ele só vem se aprimorando, né? E para além disso, nós temos a terapia genética, células-tronco, que conseguem melhorar significativamente situações patológicas das quais nós não teríamos condições de melhoria até algum tempo atrás. Tecnologias de diagnósticos como testes genéticos, exames de imagens de alta definição e captura dessa imagem com maior acurácia, exames laboratoriais automatizados que minimizam o erro humano. E hoje é muito comum você usar dispositivos wearables, ou significa dispositivos móveis que você acopla ao corpo para fazer monitoramentos em saúde, que são, por exemplo, os smartwatches, esses relógios que nós usamos no dia a dia. Ele consegue ver já alteração glicêmica, pressão arterial, frequência cardíaca. Ok, entendo que eles não têm uma alta precisão de dado, mas nós estamos evoluindo com relação a tudo isso, né? Bom, dentre essas tecnologias, a que se usa em todos os serviços de assistência à saúde, visando criar uma rede de informações, de dados do paciente, cita-se o prontuário eletrônico. Então, é possível que uma imagem ela esteja dentro do prontuário eletrônico? Sim. Os exames laboratoriais avançados vão para o prontuário eletrônico? Sim. Os sistemas de monitoramento, os dados invasivos monitorados no paciente vão para o prontuário eletrônico? Sim. Então, é esse prontuário que pode agregar todas essas tecnologias em prol da assistência ao paciente. E nesse viés, nós precisamos dizer o que é esse prontuário eletrônico, né?
que significa o prontuário eletrônico? Antes disso, cabe dizer que o prontuário eletrônico ele foi regulamentado, então ele deve seguir algumas normativas ditadas pela resolução do CFM e, para além disso, deve obedecer à Lei Geral de Proteção dos Dados, minimizando a invasibilidade ou a invasão dos dados do paciente, que são privativos e personalíssimos desse paciente, não cabe exposição desses dados, e a LGPD vem então para garantir ainda mais a não disseminação ou perda desses dados sensíveis para qualquer outro meio. Prontuário eletrônico é nada mais, nada menos que uma ferramenta de gestão em saúde, ou seja, que vai ajudar a organizar o setor saúde. O prontuário eletrônico e esta ferramenta, então, nos proporcionam um registro digital que gera armazenamento dos dados, criando, então, um histórico de saúde de uma determinada pessoa e permitindo que estas informações desse histórico de saúde estejam disponíveis de forma integrada em tempo real, podendo ser acessada a qualquer momento. Então, ajuda a mimetizar, a reduzir a perda das informações. Prontuário antes da era digital e prontuário na era digital. O que muda? Quais foram os benefícios? Olha lá. Antes da era digital, nós tínhamos um gasto excessivo de papel. Todo mundo precisava fazer o seu registro numa folha lá, identificada. Evolução de enfermagem, evolução médica, evolução do nutricionista, enfim, assim sucessivamente. Após a era digital, nós não precisamos necessariamente ter que imprimir esse prontuário. Havendo assinatura digital, fica tudo armazenado nas nuvens. E mesmo que eu tenha que imprimir, o registro, ele não é de próprio punho, eu não preciso usar uma caneta num papel, perdendo um tempo muito grande ali no registro do dado. Antes da era digital, a análise era fragmentada dos dados. Por quê? Porque você tinha que ficar buscando, folhando muito papel para buscar muitos os dados. Agora está tudo na tela, tudo organizado em ordem cronológica. Então eu consigo buscar esses dados mais rapidamente, cruzo os dados de uma maneira mais rápida e eficaz e consigo melhorar a análise do paciente e tomada de decisão. Antes da era digital, nós gastávamos muito tempo com transcrições e procurando informações. O que eu acabei de dizer, hoje as informações elas são muito mais fáceis, elas estão disponíveis em forma online e a busca pelo dado, basta você buscar numa caixa de busca, torna-se muito mais ágil a captura de um determinado dado, que antes eu tinha que ficar folhando folha a folha. Informações antes da era digital, elas eram dispersas, agora elas estão centralizadas. Nós colocamos todos os dados do paciente, tudo que aconteceu com ele naquele determinado atendimento ou em atendimentos subsequentes, tudo fica armazenado numa única pasta de ordem cronológica. A solicitação de exames antes da era digital, era um a um, nós tínhamos que pedir exame a exame. Agora você pode pedir todos de uma maneira sincrônica, vai tudo de forma automatizada e tudo vem conjuntamente numa sequência única. Havia um risco muito grande de perda dos dados por fraudes e acidentes. Hoje, os dados tornam-se mais seguros. Por quê? Olha só, eu podia pegar aquela folha, né, no módulo passado, fazer uma cópia e repassar esse dado adiante. Hoje, para eu imprimir, eu até posso imprimir, mas eu vou ter que deixar o meu login, senha, que está amarrado ao meu cadastro de pessoa e me localiza. Então, eu consigo rastrear quem foi que imprimiu determinado dado e hoje, nos sistemas informatizados, existe uma janela de justificativa. Tudo que eu faço deve ser justificado. Os dados com acesso irrestrito, eu podia acessar tudo que eu queria na era antes do digital a qualquer momento. Agora eu não posso mais acessar tudo que eu quero a qualquer momento, exatamente por essa explicação que eu dei. LGPD vem bloqueando, por exemplo,
que um determinado colaborador, por exemplo, do centro obstétrico, invada os dados de um outro paciente que está lá numa clínica de internação. Então, eu posso fazer essa amarra e limitar quem é que vai acessar os dados. Isso dá maior segurança para o paciente. Acesso aos demais dados exclusivamente na instituição. O que significa isso? Significava dizer que, na era antes da informatização, eu precisava ir lá na clínica, lá no hospital, para pegar os dados do paciente. Hoje, eu posso fazer tudo via online e repassar isso rapidamente. O médico está lá no consultório e ele quer saber como que está os parâmetros hemodinâmicos do paciente que está na UTI. A gente pode fazer isso já via internet. Olha que coisa bacana, né? As prescrições, no passado, como eu sofria com isso, eram muitas vezes ilegíveis. Aí a gente tinha que correr atrás do médico que tinha prescrito, para saber o que ele tinha prescrito para conseguir fazer. Hoje não tem mais esse problema. Hoje as prescrições são todas legíveis. Elas podem, sim, conter algumas divergências de informações e de concordância, mas não tem como não ser legível. Okay? Então, nós avançamos nesse sentido. E é neste contexto de confronto do passado com o que nós temos e de melhorias que surge e que nós vamos ver e vamos falar um pouquinho sobre um dos muitos sistemas de gestão em saúde que tem o prontuário eletrônico, que é o TASI. O TASI é nada mais, nada menos que um software. O software é a parte, a gente fala, não a parte rígida, né, mas a parte de programação de um sistema, aquilo que os dados que criam um sistema. Então, ele é um software que vai ajudar a fazer a gestão de um hospital ou de uma clínica ou a gestão em saúde, e nele existe o prontuário eletrônico. Então, o que é sigla PEP, Prontuário Eletrônico do Paciente, está integrado, faz parte desse sistema de gestão. E o TASI, por que falar TASI? Porque o TASI está registrado na Anvisa, então ele é reconhecido como um produto de tecnologia em saúde e já vigente no Brasil e que tem registro na Anvisa. Então a Anvisa reconhece ele como produto que pode ser usado para gestão em saúde. O que o TASI proporciona? Muitas coisas. O TASI não é só prontuário eletrônico, ele também é um prontuário eletrônico. Com ele, eu consigo fazer toda uma gestão hospitalar de quanto que entra de recurso, quanto que sai, como é que estão os indicadores dessa instituição, quais são os pontos mais frágeis da instituição. Então, eu consigo fazer uma gestão desse hospital. Segundo, eu consigo integrar o TASI a outros sistemas externos. Por exemplo, um sistema de imagem. Eu consigo conectá-lo, colocar aquele sistema de imagem adaptado ou inserido no meu sistema de gestão TASI, e o médico, quando senta à frente do computador e acessa o prontuário do paciente, ele também pode ver as imagens, um exemplo, né, daquele sistema. Posso conectar com outros programas externos, desde que a linguagem de programação seja factível, né? No TASI, nós temos resultados, exames, como eu disse, de imagens, mas também exames laboratoriais, então fica tudo centralizado. Eu consigo fazer prescrição médica e de enfermagem nesse TASI. Nós conseguimos ver o histórico clínico desse paciente, toda a evolução clínica do paciente. Ele tem sistemas. Para além disso que eu citei, ele tem sistemas de gerenciamento de almoxarifado, contabilidade, por exemplo. Eu consigo fazer toda a parte de apoio do hospital, como é CME, marketing, setor de qualidade, setor de prontuário médico, de estoque, de avaliação. Eu consigo ver quais são os convênios que eu tenho nessa instituição. Eu consigo fazer toda a parte de atendimento ao cliente consumidor. Ele é, então, multifacetado, né? E muito importante. Além de faturamento, contabilidade e faturamento, ele também faz toda a parte financeira da instituição. Então, ele tem inúmeros benefícios. Dentre os benefícios que eu gostaria aqui de destacar, aumenta a segurança do paciente, por minimizar a violação dos dados, por centralizar os dados e por termos todos os dados na tela.
melhora a qualidade do atendimento. A partir do momento que eu consigo analisar e interpretar esse meu paciente com maior acurácia, menor tempo, eu consigo resolver o problema dele mais rapidamente e melhoro a qualidade no atendimento. Consigo monitorar dados de custos, de consumo de materiais, de indicadores, por exemplo, de taxa de infecção, índice de quedas ou taxa de quedas, enfim, lesão por pressão, eu consigo melhorar a eficiência operacional. A partir do momento que eu consigo monitorar os gastos da minha assistência, eu consigo melhorar o caixa do hospital, que repercute. E assim pensando, né, nós estamos fazendo uma breve comparação entre os benefícios, nós estávamos citando aqui, isso é muito importante, a maior eficiência operacional, isso significa melhor recursos para a instituição poder reinvestir nela, inclusive no seu colaborador. Outro benefício desse sistema de gestão do TASI é a melhora na gestão dos dados. Então, quanto mais eu informatizo o prontuário, maior a possibilidade de eu acessar dados, buscar dados, cruzá-los e analisá-los. O que isso traz? Melhor análise dos pontos críticos, os pontos falhos, e melhor traço ou melhor planejamento para uma gestão mais eficaz e segura. Com isso, há uma facilidade de acesso às informações e melhora na comunicação. A partir do momento que todos os dados eles estão disponíveis e todos podem acessar, há uma tendência de que a comunicação entre colaboradores, entre funcionários e profissionais da saúde, melhore significativamente. Qual a melhoria da comunicação? Reduz o erro, reduz o tempo na prestação da assistência e maximiza a assistência a esse paciente. Obviamente, ele vai sair muito mais feliz. Mas é claro que nós não podemos esquecer que, como todo qualquer sistema, ele tem limitações. E nós vamos, então, falar aqui um pouquinho sobre quais são essas limitações ou os requisitos que esse sistema precisa para que ele possa operar de uma maneira mais eficaz. Bom, como ele é um sistema, né, um sistema de gestão, reconhecido e já cadastrado na Anvisa, você, para ter este sistema, esse software, você precisa adquiri-lo, comprá-lo, e para tal, vai precisar na tua instituição de uma equipe de infraestrutura tecnológica, ou seja, o famoso setor da TI, que é quem vai ajustar os problemas dele, vai adaptá-lo às tuas necessidades e vai prover adaptações conforme o andar da assistência ao longo do tempo. Tem possibilidade de falhas técnicas? Tem. Ele pode travar, ele pode, por vezes, necessitar de manutenção, ele pode, por vezes, não acessar determinados dados, enfim, ele tem, como todo qualquer sistema informatizado, possibilidade de ter falhas, claro. Tem riscos de segurança dos dados? Claro que tem. Nós criamos ferramentas, dispositivos e artifícios dentro do TASI para que essa segurança seja melhorada. Então, criam-se caminhos que minimizam a invasão dos dados, mas mesmo assim, como ele é manipulado por seres humanos, é possível que haja risco nessa segurança. Há necessidade de treinamento e capacitação? Não tenho dúvida que sim, porque ele é um software que tem o seu jeito de ser organizado, ele tem uma lógica que é dele, que não é igual a outros sistemas, e as pessoas que não estão acostumadas precisam passar por esse treinamento e cada vez que alguma coisa muda dentro dele, a equipe precisa ser capacitada para aquela melhoria ou para aquela mudança. Tem possibilidade de erro humano? Não tenho dúvida que sim. Se nós não soubermos usar adequadamente a ferramenta, nós podemos, por exemplo, não checar adequadamente a medicação, uma solução, e isso gera em um dado que não foi registrado como feito, como não realizado. Então, eu não tenho certeza de que a terapêutica foi entregue ao paciente, Segundo, se eu não tenho essa certeza de que a terapêutica foi entregue, eu não tenho como cobrar. Opa, aí já começam os erros do caixa no sistema TASI. Mas tudo isso melhora muito quando se tem treinamento e capacitação. Ok. E para a enfermagem?
Vamos falar, afinal de contas, para a enfermagem, como esse sistema ele pode ser benéfico, e eu vou dizer para vocês, sou, uma apreciadora do Tazí, já trabalhei com ele, conheço um pouquinho da lógica dele, conheço outros sistemas e ele é um sistema, como todos os outros que têm suas falhas. Mas hoje não se consegue, eu, por exemplo, não consigo mais viver e pensar numa assistência sem ter um software informatizado. Sistema Tazí, ele dá maior precisão e segurança? Não tenha dúvida. Eu tenho maior precisão e segurança quando os dados estão todos postos para mim, quando eu tenho os exames laboratoriais na tela, quando eu posso acessar todos os dados de monitorização do paciente, por exemplo, eu consigo saber qual é a dosagem do medicamento que está sendo feito ou não, está tudo ali registrado no sistema. Então, isso faz com que a minha prática assistencial ela tenha ali uma base de sustentabilidade que me dá segurança em fazer ou não fazer e questionar aquela conduta. Melhora na comunicação entre profissionais? Sim, melhora, porque os dados ficam todos salvos numa única tela, numa única plataforma. Então, se eu quiser saber, poxa, o paciente foi para a cirurgia ou não foi? Eu consigo acessar e ver o caminho que ele fez na minha instituição. Ah, ele foi para a cirurgia. O que ele fez na cirurgia? Tem que ficar registrado. Se não registrou, isso é erro humano. Preciso registrar o que foi feito na cirurgia. Então, eu consigo saber que tipo de cirurgia que fez, qual foi o tempo de cirurgia, intercorrências que aconteceram. Eu consigo mandar um pedido de avaliação via sistema para, por exemplo, comissão de cuidados da pele, ou comissão de curativos, ou tratamento da pele, enfim, como vocês designarem. Eu consigo pedir uma avaliação médica, eu consigo encaminhar um exame, enfim, eu consigo ter vias de comunicações dentro do próprio sistema, inclusive passagem, registros da passagem do plantão. Economiza o tempo? Não tenho dúvida que economiza o tempo, porque eu abro a tela, eu tenho tudo ali. Eu consigo, a partir do momento que se tem, por exemplo, aqui, ó, prescrição de enfermagem, que vai estar no registro mais completo e preciso, em que eu consigo fazer uma prescrição de enfermagem, eu não preciso ficar transcrevendo de próprio punho. Eu vou lá em caixinhas de seleção e digo o que eu quero, o que eu não quero. Nesse sentido, temos uma economia de tempo. Também economia de tempo quando eu tenho sistemas de alerta na tela. Eu abro naquele paciente e o sistema já me diz que o paciente é alérgico, ou já me diz que o paciente está em precaução de contato, já me diz que o paciente está no último dia do antibiótico X, então eu não tenho que ficar folhando, buscando dado. Isso acelera significativamente a minha assistência. E quando acelera a minha assistência, melhora a minha comunicação, me dá mais segurança, eu não tenho dúvida que há uma melhoria na qualidade do atendimento. Quando eu falo registro mais completo e preciso, primeiro porque você não tem problema de grafia, então você não tem problemas para identificar a escrita da pessoa. Segundo, eu consigo sim fazer um copia e cola, consigo, desde que esse copia e cola ele seja todos os dias reavaliado e atualizado, porque senão eu não tenho segurança no dado, senão eu não melhoro a comunicação. Então agiliza a nossa vida, porque nós podemos ter textos padronizados, criados pela instituição, em que todos mantêm uma linguagem técnica padrão, melhorando a qualidade da comunicação e da assistência e que gera maior segurança e economia do tempo. E, a partir de tudo isso, eu chego à parte final dizendo o seguinte, claro, agradecendo muito pelo convite, pela explanação, e eu deixo aqui os meus contatos para que vocês possam tirar qualquer dúvida, e se elas assim existirem, mas eu gostaria de deixar uma mensagem final. Toda inovação, ela cria uma nova ação. E essa nova ação, ela requer mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança do fazer. Por quê? Porque se não mudar a nossa ação, não mudar as nossas atitudes, aquela inovação nunca vai ser nova. Ela nunca se atualiza e ela nunca traz um bem maior. Então, quando se pensa em
instituir um prontuário eletrônico, um sistema de gestão, vamos nos permitir conhecer o sistema, aplicá-lo e, se houver nele entraves, processos falhos, que possamos notificar a equipe de TI para resolver esse problema. Porque a grande tendência do pessoal da enfermagem, eu falo porque eu sou enfermeira, porque eu convivo no dia a dia assistencial, é criticar. Criticar, mas nunca apresentar soluções. Isso passa por cima de todos os conceitos do que é evolução e inovação. O sistema pode ter falhas? Pode, mas cabe a nós, usuários e operadores da saúde, apresentar possibilidades de resoluções para que esse sistema torne-se cada vez melhor, mais seguro e mais eficaz para o nosso usuário e melhore o nosso trabalho. Quando eu falo melhore o nosso trabalho, eu estou dizendo que reduza o tempo nos processos de trabalho do dia a dia e eu ganhe mais tempo para estar beira-leito, olhando o paciente, identificando prioridades, orientando a minha equipe e, portanto, melhorando a qualidade assistencial. Ok? Eu agradeço muito, muito de coração pelo convite, espero poder encontrá-los em outros momentos, quer seja à distância, né, com apresentações à distância, mas também em momentos presenciais. Obrigado e tenham todos uma ótima semana.